Você acredita no investimento em criptomoedas? Você acha que o nosso governo é confiável? Você acha interessante que se pegue empréstimo para poder investir? Bom, se você quer saber a resposta dessas perguntas e de outras, fica aqui comigo nessa aula que eu vou te mostrar. Fala pessoal, Rafael aqui do Viva no Comando em mais uma aula. E na aula de hoje a gente voltou com o nosso quadro Rafael Responde. Glória a Deus, glória a Deus. E essa é a 16ª edição. Para você que não conhece esse quadro, ele é um quadro em que eu trago perguntas que vocês fazem aí nas mais diversas redes em que o Viva no Comando está presente, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, lá no nosso site, tá? Eu trago aqui, faço um compilado das principais perguntas e trago as respostas aqui para vocês, porque eu tenho certeza que a pergunta de um pode ser, e normalmente isso sempre acontece, a pergunta de outro, e eu acabo respondendo para mais pessoas, impactando ainda mais pessoas, tá? Então, é assim que funciona o nosso quadro, um quadro de perguntas e respostas, e dessa vez eu trouxe, como de costume, 4 perguntas para poder responder para vocês, ligados aí ao nosso tema de independência financeira, de viver de renda, aqui no Viva no Comando. Então, agora, sem mais delongas, a gente já vai para a primeira pergunta. A primeira pergunta é do meu grande amigo aí, o baiano Marcelo Kikuchi. Qual que foi a pergunta dele? Você acredita no investimento em criptomoedas? Bom, vamos lá, Marcelo. Eu acredito em todo tipo de investimento, a partir do ponto, ou seja, partindo do princípio de que se foi estudado e de que esse investimento é alinhado com o seu objetivo. Não adianta você avaliar um investimento sem ter um objetivo antes, porque seria avaliar, por exemplo, uma cesta de frutas sem saber qual é a forma, ou seja, qual o parâmetro você tem para saber se aquelas frutas são boas ou ruins. Por exemplo, nós sabemos que, um exemplo bem banal, tá? Nós sabemos que uma banana, quando está verde, ela não está boa para consumo, e sim quando ela está amarela. Então você tem um parâmetro. Agora, se você não tem esse parâmetro, se você chegar a uma cesta de frutas, você vai ver bananas verdes e bananas amarelas. Você vai acabar pegando qualquer uma porque você não tem um parâmetro para saber qual é boa para cada coisa, certo? Com investimentos é a mesma coisa. E dentro deles a gente tem as criptomoedas. São investimentos bons, investimentos tecnológicos, mas precisam de muito estudo porque são investimentos totalmente especulativos. É uma moeda, e a moeda ela só funciona através de especulação. O câmbio ele é feito em forma de especulação, então você não tem muita base. Então o que eu poderia te indicar para ajudar? Primeiro, estude bastante, fontes confiáveis, veja se está atrelado ao seu objetivo, tá? Isso para mim é o mais importante. E se de fato estiver, invista apenas uma parcela pequena do seu patrimônio. Como assim, Rafael? Eu tenho 100 mil reais para poder investir, vou investir 100 mil em criptomoedas? Não, investe um percentual pequeno, 10 mil reais que seja. Por quê? Porque esse tipo de investimento, e tem gente que faz esse tipo de pergunta também, ele tem, por ser muito especulativo, ou ele cresce muito, ou ele perde muito, ele cai muito. Então, a pergunta das pessoas é a seguinte, mas só 10 mil reais não vai fazer diferença? Nesse tipo de investimento, faz muita diferença. E eu já fiz exemplos de bitcoins aqui, por exemplo, sendo redundante, no Viva no Comando, em que eu fiz simulações se você tivesse comprado desde quando lançou o Bitcoin e quando ele estava na alta histórica, que a gente teve aí há pouco menos de um ano. Então, vale sim a pena, desde que esses parâmetros estejam ajustados para você e desde que você invista uma pequena parcela. E quando você investe uma pequena parcela, isso demonstra que você é uma pessoa consciente e não gananciosa. Gananciosa utilizando a forma em sua síntese aí negativa, né? Utilizando a palavra em sua forma negativa, na verdade. Você não é uma pessoa que está buscando um enriquecimento rápido, porque a gente sabe que esse tipo de objetivo só vai fazer você perder até o rumo de casa. Tá bom? Então, acredito sim, mas desde que isso seja pautado aí para que você possa fazer o seu investimento. Beleza? Bom, vamos para a segunda pergunta agora. A segunda pergunta é da Cristiane Oliveira. O que ela perguntou?
eu construo casas para apurar lucro, ou seja, ela constrói casas e vende e apura esse lucro. Consigo viver de renda assim? Bom, aí a gente tem duas vertentes. O fato de você construir casas e vender, isso é uma renda ativa, ou seja, precisa de uma ação para que você receba aquele lucro, tá? Isso é bom? É bom sim para a construção de patrimônio. Patrimônio que vai te proporcionar a renda, né, quando você se torna independente financeiramente. Isso de fato é o viver de renda. Agora, se você não quer transformar esse patrimônio em renda passiva, a sugestão que eu posso te dar é que ao invés de você vender todas as casas que você constrói, venda algumas e alugue algumas, porque assim você vai estar tendo renda ativa, que seriam as que estão sendo vendidas, e renda passiva, que seriam as que estão sendo alugadas. E chega um ponto em que você já está vendendo muitas casas e alugando muitas casas. Então você está unindo as duas coisas. Se você não quer abandonar a sua renda ativa, e eu até indico que não se abandone, quanto mais renda ativa, melhor, principalmente na construção de patrimônio. Mas se o seu objetivo é, por estar acompanhando o Viva no Comando, de viver de renda, o ideal é que você já comece a pensar, já comece a iniciar rendas passivas, tá? Não precisa ser necessariamente dentro de bolsa de valores, em ativos de bolsa de valores. Você alugar imóveis é o que a gente faz dentro da bolsa, só que em uma proporção bem maior, que são fundos imobiliários com imóveis bem maiores. Mas se você já faz, já tem esse capital, eu indico que seja feito dessa forma. Se a sua intenção é viver de renda, comece aos poucos a colocar renda passiva dentro do seu patrimônio, tá? E a minha indicação seria essa. Por exemplo, se você constrói 10 casas e vende as 10, construa as 10, venda 5 e alugue 5. Você vai construir aí mais 5, mais 10, que seja, e vai fazendo as mesmas coisas e unindo as duas, tá bom? Então essa foi a resposta da nossa segunda pergunta da Cristiane Oliveira. Terceira pergunta do meu amigo Thiago Luiz. Eu posso pegar consignado para investir? Consignado, para quem não sabe, é um estilo de empréstimo, que é atrelado aí principalmente a aposentados, pensionistas, a servidores públicos. Ele é mais usual a esse tipo de pessoa, tá? Bom, não compensa. Por que não compensa? Porque você não vai achar no mundo real, no mundo realista, nenhum tipo de investimento que pague mais, tá, do que o juro cobrado por qualquer tipo de empréstimo. Por mais que você veja que aquela pessoa que está te indicando aquele empréstimo, ele está dizendo que a taxa é reduzida e você vai conseguir um investimento, se você pegar o dinheiro, você investe, suponhamos dizer, vou pagar 0,6% na dívida, no empréstimo ao mês, e vou fazer um investimento que me dá 0,8%. Não faça, desculpa a expressão, mas não faça essa burrice. Primeiro, que as taxas de empréstimos não são fixas, então você pode começar pagando 0,6% e terminar pagando 3% ao mês. Segundo, que também investimentos que valham a pena, eles também têm as suas taxas variáveis. Então pode ser que você faça a continha aí de pagar 0,6 e conseguir 0,8 no seu investimento, mas pode chegar ao ponto de você ter que pagar 3% na sua dívida de empréstimo por mês e está tendo rentabilidade aí de 0,4 no seu investimento. Então é muito arriscado, não vale a pena, tá? Não existe no mundo real investimento que pague mais do que taxa aplicada por empréstimo. Então você vai estar andando de ré, tá? Andando como o Michael Jackson aí fazendo um moonwalk. Você vai estar andando de ré, patinando e não vai sair do lugar. Então não se iluda, não faça rolo. Quanto menos rolo você fizer, melhor. Construa patrimônio de forma consciente, de forma equilibrada, sem fazer rolo, tá? E assim, sem fazer giro, sem ficar girando muito patrimônio. E você que não sabe o que é isso, é só você pesquisar aqui que a gente também tem aula sobre giro de patrimônio. Assim você conquista a sua independência financeira com tranquilidade, tá bom? E a quarta e última pergunta é da Shirley Costa. Shirley Costa, ela fez a seguinte pergunta. Rafael, você confia no governo? Bom, eu não confio no governo. E não é por conta de um partido ou uma ideologia que está no poder. Para mim, tanto faz, não faz a menor diferença. Eu acredito que quanto mais a gente se preocupa em melhorar governos e menos em melhorar a nós mesmos, pior os nossos governos serão. Então, ao contrário disso, seria para mim o ideal. A gente precisa
se preocupar em melhorar a nós mesmos, deixarmos de sermos corruptos, de sermos dependentes da máquina pública, dependentes dos outros, deixarmos de ser espertos demais. Tudo isso contribui para os governos. Como dizia Abraham Lincoln, né, um famoso aí ex-presidente dos Estados Unidos, ele dizia que o país é o reflexo do seu povo. Então não adianta querer governos bons se nós não somos bons. Não adianta querer governos que sejam idôneos, que não sejam corruptos, se nós somos corruptos. Não adianta querer governos que não sejam endividados se nós somos endividados. A taxa de inadimplência no mundo, o Brasil é um dos maiores. Então como querer governos bons, governos que cumpram agendas financeiras, se nós não cumprimos? Certo? Então é muito complicado de se confiar em algo quando esse algo depende de nós mesmos. Então, para mim, tanto faz quem está no poder ou não. Vou até dizer uma particularidade, eu não voto desde os 18 anos de idade. Porque quando eu entendi que não fazia a menor diferença, que o problema não era um representante que leva a culpa de tudo, mas sim aqueles que estão vivendo naquele país, eu entendi que a minha forma de melhorar o meu país era de fato gerando conhecimento, aprendendo, me tornando independente cada vez mais de todas as circunstâncias e sendo o melhor que eu pudesse para as pessoas. É isso que, para mim, transforma país. Fazendo isso que eu estou fazendo aqui, gerando conhecimento, transformando a vida das pessoas, isso, para mim, muda país. E não simplesmente apertar um dedinho numa urna eletrônica, confiar numa única pessoa que vai mudar o destino de uma nação de praticamente 200 milhões de pessoas. Bom, então essa é a minha resposta, é a minha opinião. Se você concorda ou não, tudo bem, acho que não faz o menor sentido discutir sobre isso, mas achei interessante que você soubesse se eu confio ou não, conforme foi a resposta da Shirley Costa. Essa é a minha forma de pensar a respeito de política, né? A respeito de transformação de nação. Bom, pessoal, então é isso, finalizando aí mais um Rafael Responde, um quadro aí criado para responder perguntas que vocês mandam aqui para nós no Viva no Comando, tá? Se você quer ter a sua pergunta respondida aqui no Viva no Comando, é só você mandar aí nas nossas diversas redes, lá no nosso Instagram principalmente, eu estou sempre abrindo caixinha de perguntas para ouvir vocês, para fazer uma consultoria gratuita com vocês, e vocês têm participado, e por isso a gente tem feito esse quadro aqui cada vez mais, tá bom? Ele ficou um pouquinho fora do ar, porque a gente estava trazendo aí a outras coisas, né, outros eventos que estavam surgindo aqui no Viva no Comando, mas ele está de volta aí com essa 16ª edição. Vale lembrar para você acompanhar sempre a gente nas outras redes, como eu disse, a gente está presente no YouTube, Facebook, lá no Instagram e também no nosso site. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários. Não deixe de curtir, compartilhar, de salvar, para que tudo isso aí faça valer o nosso trabalho e a gente possa contribuir cada vez mais com a vida financeira de vocês. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado e nós nos vemos na próxima.